Então, Vai ser leitura a aula, compartilhada. nossa Ô, aula de tia, a tabuada é em que matéria? matemática, viu? Hoje a nossa aula de português será referente ao conteúdo numeral. Olha que interessante, nós estudamos os números em matemática, mas nós estudamos os números também em português. Nós precisamos, as disciplinas elas são ligadas, são vinculadas. Do mesmo jeito aqui em matemática também nós precisamos de português. Quando você vai escrever a resposta de um problema, por exemplo, você tem que escrever da maneira correta ali aquelas palavras. Então, nós precisamos, as disciplinas elas estão ligadas, vinculadas. Aí, o que é que acontece? Ô, tia. Português, diga. Tia? Oi. Sara, que levantou a mão, fale. Tia, por isso que dizem que matemática está em todos os cantos. Como é? Tia, travou. Por isso que dizem que matemática está em todos os cantos. É isso mesmo. Vamos lá. Então, voltando, né, para o que a gente estava falando, hoje nosso assunto é numeral. Nós vamos estudar sobre numeral, sobre os números em si. Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Eles se classificam em cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Então, os numerais eles têm essa classificação. Eles são cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Vamos para os exemplos. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Então, 4. 4 é um numeral que foi atribuído ao número de ingressos. Então, os 4 últimos ingressos. Então, esse 4, ele está se referindo a quem? Aos ingressos. Eu quero um café duplo. E você? Então, duplo é um numeral que está sendo atribuído a quem? Ao café. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Primeiro é um numeral que situa o ser pessoa na sequência de uma fila. Então, essa é a importância dos numerais. A gente viu aí algumas situações em que os numerais são atribuídos. A gente viu que não é uma situação de matemática, porém, é situação do cotidiano e a gente vê que os numerais são de extrema importância. Notem bem, os numerais traduzem em palavras o que os números indicam em relação aos seres. Assim, quando a expressão é colocada em números, por exemplo, 1, primeiro, 1/3, etc., não se trata de numerais, mas sim de algarismos. Além dos numerais mais conhecidos, já que refletem a ideia expressa pelos números, existem mais algumas palavras consideradas numerais que denotam quantidade, proporção ou ordenação. São alguns exemplos: década, dúzia, par, ambos, novena. Então, essas palavras, elas, por mais que elas não se refiram a números em si, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, elas têm a relação de números, como década, dúzia, quando eu digo uma dúzia de ovos. Então, eu não estou dizendo o número de ovos, mas eu estou dizendo que ali existe uma quantidade de ovos. E nós sabemos que uma Tia. se refere a 12, né? Diga. Tia, tava vendo que a aula apareceu aqui em cima. A Yasmin mandou avisar que ela tá sem livro e ela vai entrar novamente porque tá travando. Ok. Outra coisa importante, eu quero que agora vocês foquem na explicação, viu?
Não no livro, não vão procurar no livro agora. Eu quero, se vocês prestarem atenção aqui na explicação, acho que fica mais fácil, viu? Prestem atenção, depois a gente volta para o livro. Vamos agora para essas classificações. A gente viu que os numerais, ó, eles têm essas classificações aqui: cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Agora a gente vai conhecer cada um deles. Os cardinais, eles indicam contagem, medida. É o número básico. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 13, 20, 30. Então, numerais cardinais, eles indicam medida, contagem, quantidade. É o número básico, aquele número normal. Vamos dizer assim, o número na forma normal, né? Vamos agora E por que o 11 Ô, e o 12 professora, não? cardinais é aqueles que tem uma bolinha do lado e um traço. Não. Esses são os ordinais. Os ordinais, eles são representados com essa bolinhazinha e o traço embaixo. Ordinais são os que a gente aprendeu primeiro. É o número em si. Ah, tá. É o número em si, entendeu? Cardinais são os números normais, vamos dizer assim, no formato normal. Tia, por que o 11 e o 12 não é cardinais? O 11 e o 12, sim, é. Aqui ele pulou porque ele deu exemplos, entendeu? Se ele fosse colocar tudo na ordem, ele não iria parar, porque os números, eles são infinitos, né? A gente não já conheceu, a gente não já estudou isso, ó. Então, aqui ele deu alguns exemplos. 50, o 100, o 1000, o milhão, o bilhão. Então, todos esses números são números cardinais. Os ordinais indicam a ordem ou lugar do ser numa série dada. Por exemplo, segundo, terceiro, centésimo e etc. Então, esses são os números ordinais. Como o próprio nome já diz, ordinais indicam uma ordem. A localização, a posição do ser ou do número, não é? Por exemplo, quando eu digo Joana é a terceira da fila, eu estou dizendo que ela é a pessoa que se senta na terceira banca da fila. José é o quinto da fila. Então, José está na quinta posição da fila. Então, os ordinais, eles surgiram para dar esta ordem. E é muito interessante isso, porque a gente vê que as filas, por exemplo, elas têm que ter ordem. Já pensou se você fosse fazer um pagamento e não existisse fila? A bagunça e a confusão que não ia ser, né? As pessoas querendo ultrapassar umas às outras, ia dar muita confusão e desorganização. Diga. E antes da quarentena não tinha fila e era um monte de gente lá no banco querendo roubar o lugar do outro, mas imagine se fosse assim, que se não existisse mais fila. Imagine se não existisse fila, né? Para cada um ter o seu lugar ali e respeitar o lugar dos outros. Seria uma bagunça. Ô, tia, Oi. e às vezes fica falando fila. Exato, né? Que coisa errada. É uma coisa que não se deve fazer. Isso vocês têm que ter essa noção de agora, de criança, viu? Por exemplo, na cantina. A cantina, quando você vai comprar alguma coisa, tem que ter o respeito de esperar que os colegas da frente comprem para depois vocês comprarem. Então, ali já existe uma organização também. Se na hora que vão comprar lanche na cantina fica aquela bagunça, aquele tumulto, vai gerar confusão e você não vai conseguir comprar seu lanche. Então, é bom também manter essa organização na hora da cantina. Vocês já passam por isso, já sabem o que é uma fila, não é? Quando crescerem, já vão estar acostumados. Olha, para quem chegou, a gente está no assunto da página 173, numerais. Eu estou explicando, aí depois a gente vai para o livro. Preste atenção na explicação, depois a gente vai para a atividade, viu? Números fracionários. É o que a gente está estudando agora em matemática, fração. Nós estudamos fração em matemática aqui, e no dia a dia a gente também
Ida com fração. Usa. Ó, indicam parte de um inteiro, ou seja, a divisão do inteiro. Por exemplo, meio, terço, 2/5, 20avos, centésimos, milésimos, milionésimos, bilionésimos, etc. Então, números fracionários, eles indicam parte de um inteiro e eles estão sim no nosso cotidiano. Quando a mãe de vocês vai fazer uma receita, elas precisam seguir alguns passos e às vezes nesses ingredientes temos frações. Por exemplo, meia xícara de açúcar, 1/4 da xícara de óleo, alguma coisa assim. Então, até no nosso dia a dia a gente vê fração. Os números multiplicativos expressam a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, óctuplo, nônuplo, décuplo e cêntuplo. Aqui foram alguns exemplos dos números multiplicativos. A gente sabe, nós já estudamos também, e a gente viu que números multiplicativos, olha como é que está sendo descrito aqui, ó. Indica quantas vezes a quantidade foi aumentada. Então, quando a gente está lidando com multiplicação, a gente está lidando com o aumento da quantidade. Quando a gente lida com divisão, ali é uma diminuição da quantidade. Então, multiplicação multiplica. E aqui a gente tem alguns exemplos desses números: dobro, triplo, quádruplo. Uma coisa importante é a leitura dos numerais. Ó. Separando os números em centenas de trás para frente, obtém-se conjuntos numéricos em forma de centenas. E no início também de dezenas ou unidades. Entre esses conjuntos, usa-se vírgula. As unidades ligam-se pela conjunção E. Quando a gente vai fazer a leitura dos numerais, a gente usa a vírgula e usa o E para fazer a junção. Por exemplo, aqui, o número que eu tenho é 1.203.726. Isso a gente estudou em matemática e eu quis trazer para vocês só para a gente relembrar. Lembra que eu trouxe isso aqui quando eu expliquei sobre as classes e as ordens? Eu coloquei lá no quadro número gigantesco e eu pedi para vocês fazerem a leitura. E a gente viu que separando esses números em classes e ordens, fica bem mais fácil de se ler. Por exemplo, aqui, eu tenho um número que ele é um número grande, mas com a divisão aqui através dos pontos, ficou fácil a leitura. Você identifica as ordens dos números e fica fácil para se ler. 1.203.726. Esse é o nosso número. Agora, atenção para a grafia dos números, a escrita dos números. Então, vocês estão vendo que eu estou trazendo coisas que está a mais do que no livro, porque é importante para vocês. Então, a escrita dos números, não vamos nos confundir, 16 escreve-se com Z e depois vem o SS. 600, SC no meio, 600. Só que a palavra é junta. 50, 60, 17, 13, 14 ou 14. Então, tem duas maneiras de se escrever o 14, viu? O 14 e o 14 normal. Prosseguindo. Atenção para a grafia dos ordinais agora, Sexto. O 400 em número ordinal vai ser o quadringentésimo. 900, nongentésimo. 80, octogésimo. 11, undécimo. Mas aí a gente lê 11º. São duas maneiras de se ler o 11, não é? 600 vai ser os 600ésimos. 70, septuagésimo. 300, trecentésimo. 12, duodécimo. Ou a gente lê 12º.
quingentésimo é o 500, centésimo é o 100, milésimo é o 1000, quinquagésimo é o 50, setingentésimo é o 700, duzentésimo é o 200, Ô, professora, octogésimo é o 800. Oi? é obrigada a gente a aprender esses números todos? Olhe, quando a gente vai estudar um assunto assim, que ele tem muita sequência de numerais, como está aí no livro de vocês, na página 174 e 175, eu não vou dizer que vocês, nesta aula de hoje, têm que decorar todos esses nomes. Não é assim. O que é que vai fazer vocês, o que é que vai fazer fixar isso na mente de vocês? A leitura, a escrita. Então, quando se pede produção de texto, quando se pede que vocês produzam um texto, produzam frases, vocês estão treinando tudo isso, todos os assuntos de português, todas as regrinhas que a gente vem estudando. Então, eu não vou dizer que hoje vocês têm que estar com tudo isso na mente. É impossível, porque é muita coisa. Mas se vocês forem treinando na leitura, se vocês pegarem um livro, de vez em quando for revisando o assunto, depois da aula, ler umas 3 vezes o assunto, isso vai ajudar muito. Então, façam isso. Quando o assunto ele for complexo, depois da aula, façam uma leitura, umas 3 vezes a leitura do assunto, vai ficar bem fácil, viu? Diga, Sara, que levantou a mão. Sim, porque na página 175, no da multiplicação, só tem o cento? Na 175? Sim. É porque ele não quis colocar o restante, entendeu? Ele colocou só alguns dos principais. Ou pode ser que não tenha estes números na forma multiplicativa. Você está vendo que depois do 12, ele não colocou o restante, não foi? Mas aí a gente vai prosseguindo aqui, ó. Preste atenção, outra coisa importante sobre os numerais é a flexão. Quando a gente fala de flexão, vocês viram que eu falei em alguns assuntos da flexão. Por exemplo, substantivo, a flexão dos substantivos, a flexão dos adjetivos. E agora a gente vai para a flexão dos numerais. A palavra flexão vem de flexibilidade. E flexibilidade quer dizer mudar. Mudar de acordo com alguma situação. Então, os numerais cardinais, eles variam em gênero. Por exemplo, uma. Eu digo um lápis, uma caneta. Eu não posso dizer um lápis, caneta. Não. Um para o masculino, uma para o feminino. O nome, ou dois, por exemplo. O feminino de 2 vai ser duas. 2 lápis, 2 canetas. Então, eles mudam de acordo com o gênero. Continuando. Existe o feminino dos números, não, né? É o que eu estou falando aqui. Eles variam de acordo com o gênero. Por exemplo, 2, 2, 1, 200, 200. Então, de acordo com o que se fala, o gênero, a gente muda. Eu não vou dizer 2 bonecas. Não. 2 bonecas. Muda porque boneca é feminino. 2 copos. Então, 2 copos, porque a palavra copo é masculina. Então, isso muda de acordo com o gênero. Diga, Sara. Não, tia, foi sem querer que eu levantei a mão. Entendi. Eles também variam em gênero e número. Por exemplo, o número, quando a gente fala de número, é o plural e o singular. Então, o primeiro, os primeiros. A primeira, as primeiras. Segundo, segunda, segundos, segundas. Milésimo, milésima, milésimos, milésimas. Isso varia. Então, a gente tem que entender que os numerais variam de acordo com gênero e com número. Agora, os numerais multiplicativos são invariáveis quando atuam em função do substantivo. Ó.
fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Então, aqui eu não posso mudar. Eu não vou dizer que eles fizeram os dobros, não, porque vai ficar errado. Fizeram o dobro. Quando eu falo dobro, a palavra dobro em si está se referindo a um plural. Eu não posso dizer que dobro se refere a uma única coisa, não. O triplo da mesma forma. Deixa eu prosseguir, que tem muita coisa, senão a gente vai. Para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal até o 9º e o cardinal de 10 em diante. Por exemplo, artigo 1º, artigo 10. Então, até o 9 a gente lê o ordinal. 1º, 2º, 3º, 4º, entendeu? Depois que passa do 9, do 10 em diante, aí a gente já usa o cardinal. Isso aqui é para artigo, para leis, para decretos. Aí aqui eu trouxe algumas, como eu falei para vocês, eu trouxe algumas situações dos numerais que para mim foram importantes. Só que eu quero que vocês depois peguem o assunto, façam a leitura, como eu falei para vocês, 2, 3 vezes, para o assunto ele fixar. Por exemplo, aqui, a página 174 tem as formas aí dos números na forma cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. E aí vocês têm essa sequência na 174 e 175. Façam a leitura, porque isso aí vai fixando na mente, vocês vão aprendendo. É como a Laura falou, ela perguntou se a gente ia aprender tudo de uma vez, se era obrigado. Não é obrigado, porque é muita coisa, é muita regra. Mas se você vai fazendo a leitura e praticando, você vai conseguir. Então, eu volto daqui a pouco com a nossa atividade, viu? Até daqui a pouco.